Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui pronto para resolver questões aí do módulo 5 do CFP, né, que é o módulo de planejamento fiscal. Então cai toda a parte de tributos, toda a parte de imposto de renda, né, muita coisa interessante aí para a gente ver hoje. Então, como é que vai funcionar, né? Tô aqui primeiro, deixa eu apresentar o professor Cláudio Johan, que está aqui com a gente, professor especialista em mercado financeiro, é advogado, é campeão de dança de salão? Não? Não. Só danço na bolsa. Só na bolsa. Então, o professor é especialista em finanças e muito especializado nessa parte de tributação, então ele vai falar com a gente hoje a respeito das questões do módulo 5. Como é que vai funcionar então? Eu vou falando das questões aqui e a gente vai usar as questões para fazer justamente uma revisão aí de conteúdo, né? A prova está chegando aí, final de junho, então vai te ajudar a focar aí no conteúdo, beleza? Então, a gente vai fazer em 3 blocos, né? A gente vai falar aí de 3 assuntos, começando aí por tributação no mercado de ações, depois a gente tem uma parte aí de tributação no mercado imobiliário e depois carteiras, né, professor? Isso aí. Um então, exercício de carteira. Vamos lá, vamos começar então falando aí da parte de planejamento fiscal, especificamente tributação no mercado de ações. O professor quer falar alguma coisa? Quer dar um oi pro pessoal? Olá, pessoal. Boa. Tem umas aqui simplíssimas, até estou um pouco envergonhado pela simplicidade. Mas na prova, professor, acaba tendo questão que é mais fácil e é justamente essa que o camarada não pode vacilar, né? Aí é que está o perigo, né? Ela parece tão simples que muitas vezes você tem 2 conceitos que muito próximos um do outro e termina optando pela resposta errada. Né? Putz, tem que ficar esperto nessas horas, né? Bom, a gente vai discutindo vamos isso, lá. Vocês vão pegando o jeito aí ao longo das questões. Então vamos para a questão 1, que o professor escolheu um nome aqui, qualquer semelhança com a vida real, mera coincidência. A Betina começou a investir em renda variável no mês passado. Na sua primeira operação realizada na primeira semana do mês, ela vendeu um lote de ações à vista por R$15 mil e ela teve um ganho líquido de 500. Beleza. Na semana seguinte, em outras operações de ações à vista, no valor de R$6 mil, ela realizou um prejuízo de R$120. Então, no fim do mês, o valor do imposto retido na fonte foi de R$1,05. Agora a Betina deverá proceder à apuração de resultados e está em dúvida qual valor deverá recolher de imposto de renda, visto que primeiro teve lucro e depois prejuízo. Ajude a calcular o imposto devido, indicando a alternativa correta. Vamos lá então, professor. Bom, aqui nós apontamos 4 alternativas, né? E uma das coisas que a questão é simples, mas uma das coisas que pode induzir ao erro é exatamente a alternativa C. R$57, que seria 15% do lucro que ela obteve, certo? O lucro que ela obteve foi de R$380, tá? Mas aqui dá R$57, considerando que o seu ganho líquido foi de 380, visto que ela considerou o prejuízo de 120 e a Receita não terá como detectar isso. O que ocorre aqui, se a pessoa optar por essa alternativa, tá? Ela vai estar errando porque, primeiro, ela não descontou o R$1,05 de retenção de fonte. Então, na verdade, ela tem a recolher R$ 55,95. Opa, então isso aqui dá pra gente a alternativa D de dado, né? D de dado. Certo. Tá? E exatamente para criar dúvida em quem não tem o conceito bem fixado, a alternativa D diz ali, pelo mesmo racional da alternativa C, independente da Receita Federal perceber ou não, pois é legal proceder dessa maneira. E a parcela do imposto de renda retido na fonte pode ser deduzida do valor a recolher. Qual é o foco dessa questão? É que todo mundo sempre diz que eu só posso
deduzir dos meus lucros tributáveis prejuízos anteriores. E ela começa o mês com lucro e na última operação do mês ela tem prejuízo. O que ocorre é que a apuração de resultados é feita mensal. Então, não importa se dentro do mês primeiro ocorreram lucros e depois prejuízos, ou primeiro prejuízos, lucro. Não, é bloco fechado, ela apura o resultado e vai recolher os 15% sobre o ganho de 380, porém sempre descontando aquele R de 105 que foi retido. Tá ok? Legal. Então, resumindo o que está acontecendo aqui, ela lucrou 500, mas teve um prejuízo de 120, lucro líquido 380. Aí a gente faz incidir a alíquota de 15%, né, que dá os 57, só que já reteve na fonte 105, então a gente subtrai, que vai dar os 55,95, que ela vai recolher via DARF, certo? Perfeito. Isso aí. Um DARF lá, código 6015, recolhe esse valor até o último dia útil do mês seguinte ao que ela auferiu o lucro. Legal. Então, fica aqui a ênfase, né, que o prejuízo, mesmo que foi auferido a posteriori do lucro, ele pode ser legalmente dentro do mês. Dentro do mês. Tá? Legal. Você considera fechado. Se você tem prejuízos de meses anteriores, esses podem ser absorvidos, deduzidos do lucro que você tem no mês presente ou à frente. Beleza. Isso aí. Legal, então conversamos aí sobre a questão 1, mais algum comentário, professor? Não, tranquilo. Boa, bora. Diga. Só um detalhe. Sim. Na alternativa D ali, a gente botou, independente da Receita Federal perceber ou não, sim. A Receita Federal, na verdade, não sabe quanto você ganhou. Primeiro, não sabe se você ganhou, porque a retenção de fonte não se dá sobre o lucro, certo? Exceto no caso de day trade. Tá? A retenção de fonte se dá sobre o valor financeiro da operação, 0,005% sobre o financeiro. Se teve lucro ou não, isso é um problema seu, que você vai apurar os seus resultados e vai tributar, tá ok? Então a Receita nunca sabe se você ganhou naquela operação, nem quanto. Tá? Isso não leva você, não estamos induzindo ninguém a tentar enganar o leão, porque não é fácil. Não, tá? Você brinca com o leão, né? Não brinque com o leão. Amanhece mordido. Foi péssimo, mas tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Questão 2. Ernesto possui em sua carteira 2 milhões de ações da Petrobras, cujo custo médio é de R$ 17,50 por ação. Então, custo médio de aquisição, R$ 17,50 por ação. No dia 10 de março, o Ernesto vendeu 1.100.000 ações da Petrobras a um preço médio de R$ 28,25. Então, o valor financeiro da operação que ele realizou é de R$ 31.075.000. Então, teve um imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 1.553,75. Beleza. No pregão do último dia útil do mês de março, Ernesto vendeu o saldo de 900.000 ações da Petrobras a um preço médio de R$ 24,95. O valor financeiro da operação, então, foi de R$ 22.455.000. Foi retido o imposto de renda na fonte no valor de R$ 1.222,75. Desconsiderando aí custos de corretagem e emolumentos. O que o exercício pede? Calcule o valor do imposto de renda a recolher, bem como a data limite em que deverá ser recolhido o DARF da operação. Bom, professor, olhando aqui para as alternativas, eu não entendi essa C e a D aqui, nem precisavam estar, né? A gente já pode tirar, certo? O que o senhor acha disso? Pode tirar. Podemos tirar, porque, né, operações em março, imposto recolhido em abril, certo? Tira, já perdeu a questão. Essa aí você já abraçou. Caiu na boca do leão. Exatamente. O que ocorre? Vamos lá. Essa questão tem dois aspectos que diferem de qualquer outro cálculo, como, por exemplo, da Betina. Certo. Da venda das ações da Betina. Tá? Embora as duas operações foram no mês de março, aqui se abrem dois aspectos. Primeiro, ele teve um lucro superior a 5 milhões de reais. Neste caso, não é aquela tabela de 15%. Certo. Existe uma tabela
que foi criada por um decreto, por uma lei, nova lei de ganhos de capital, lei 13.259, ela alterou o artigo 21 de uma lei de 95, e ela disciplina que lucros com o mesmo ativo, até 5 milhões de reais de lucro, 15%, operação normal. A parcela que exceder de 5 até 10 milhões, ela paga 17,5%. Certo. De 10 até 30, ela vai pagar 20%. Boa. E o que exceder 30 milhões, ela paga 22,5%. Certo. Então, uma perguntinha simples. Qual é o lucro, qual é a alíquota que incide sobre ganho de venda de ações? 15%? Não, não é verdade. Depende do lucro que você vai ter. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Beleza. Então, o pessoal viu aí a tabelinha, né? O professor colocou aqui no material. Vocês estão vendo aí. A tabela está no material, vocês vão ver. Progressiva aí de imposto de renda. Ótimo. É que a gente é mero mortal, né? Então não chega em 5 milhões, a gente não lembra disso. Nós não somos um David Neelan que vende as ações, um bloco de ações da Azul lá, deve ter ganho uma fortuna. E aí tem que se preocupar com a tabela progressiva. Se tiver na física, vai tributar dessa forma. Tá? A gente aqui, né? Quem sou eu na fila do pão? Para nós aqui, só o que foi retido na fonte já é lucro. Tá certo. Né? Bom, beleza. Aí nós temos a alternativa C e a alternativa D para escolher. Certo. Tá? Então, quer dizer, se eu lembrar que para esses valores mais altos tem essa diferença aí, eu já mato duas alternativas aqui, né? Porque você vê isso aí. Tá? Isso aí. O que vai nos levar a essas alternativas é um outro detalhe. Opa. A apuração de lucro é feita em bases mensais. Certo. Tá? Você considera o mês fechado da data em que a operação foi realizada no pregão. Então, a primeira foi no dia 10 de março e a última foi no último dia útil de março. Junta-se as duas operações para apurar o lucro. Só que a legislação faculta que o contribuinte recolha o imposto devido até o último dia seguinte ao qual ele auferiu o rendimento. Então, aqui nós temos o auferimento de rendimento dessa operação em duas partes. Uma primeira do dia 10, que 2 dias depois ele recebeu o dinheiro da venda e aí auferiu o lucro. E a segunda parte, como foi feita no último dia do mês, ou se fosse também no penúltimo dia útil, a liquidação seria no primeiro ou segundo dia útil do mês seguinte. De abril, certo. Isso possibilita que ele vá recolher o imposto no mês só em maio seguinte ao que ele auferiu o lucro, que foi abril. Certo. Tá? Então, primeiro aspecto. Como o valor do imposto é muito alto, faz todo sentido ele diferir. Ele pode recolher, veja bem, a legislação diz até o último dia. Você não precisa recolher no último ou até. Pode recolher antes. Se fosse um valor pequeno, recolhe tudo no mês de março, acabou, encerra e tchau. Certo? Mas aqui, como o valor financeiro do imposto é muito alto, tudo leva ele a usar esse diferimento recolhendo da parcela da segunda operação, não em abril, mas em maio. Ele está ganhando, no mínimo, um CDI de um mês de 30, de 20 ou 22 dias úteis aí que pode ter. Certo? Muito bem. Isso acontece, professor, essa possibilidade, porque o senhor colocou aqui a observação, né? Imposto de renda é regime de caixa. É regime de caixa. Quando pessoa entra a grana, é regime de caixa. Tá. A única exceção que tem a esse critério é o raio do come cotas. Certo. Que aquilo é um aborto tributário, porque você está tributando uma coisa que você ainda não auferiu. Tanto é que você pode, inclusive, ter prejuízos depois, quando for resgatar por uma cota de valor menor ao que houve a tributação. Certo. Tá? Só para balizar alguns outros conceitos que estão no material aí. Boa. Bom, então aqui o cálculo tem que ser feito em 2 etapas. Tá ok? Já que nós vamos uma parte será recolhida em abril, daqui foi feita no dia 10 de março,
E a parte que foi feita no último dia útil de abril, nós vamos recolher no último dia útil de março, como liquida em abril, nós vamos recolher em maio. Certo. Tá? Então, nós vamos primeiro ao cálculo da parcela do dia 10 de 1.100.000, que foi vendido a 28,25. Deu lá um financeiro de 31.075.000 e um imposto de renda na fonte de 1.553,75. É o dedo duro, 005. Boa. Ele teve um lucro por ação aí de R$ 10,75. Vezes 1.100 ações, ele teve um lucro de 11.825.000. Certo. Tá? Quando você for calcular o segundo lote, ele vendeu 900.000 ações a R$ 24,95, financeiro de 22.455.000, retendo na fonte 1.122,75. Tá? E gerou um lucro de 6.705.000. Então, as duas operações geraram um lucro de 18.530.000. Como nós vamos recolhê-las em momentos diferentes, nós temos que calcular qual é o montante de imposto de cada uma delas. Tá? Se fosse recolher tudo em abril, muito bem, 18.530, aplica aquela tabelinha composta de alíquotas e vai lá. Mas aqui nós temos que fazer a quebra delas. Então, sobre as primeiras 1.100.000, tá? Ele oferiu 11.825.000. Os primeiros 5 milhões tributa com alíquota de 15, dá 750.000. Certo. Os 5 milhões seguintes, o que fica entre 5 e 10, tributa com alíquota de 17,5, que dá 875.000. E o que exceder 5 milhões, ou seja, 1.825.000, porque nós já fizemos o primeiro corte de 5 milhões, o segundo, o excesso é 1.825.000, esse tributa com 20%, que dá 365.000. Certo. Somando as três parcelas, nós chegamos num total de 1.990.000, porém nós podemos descontar aquele 1.553,75 que foi retido em fonte. Tá? Então, o IR a recolher nesse caso é 1.988.446,25. Recolhe até o último dia útil de abril, PT saudações. Aí cabe fazer o cálculo da segunda parcela. Nós já vimos que na segunda parcela ele teve um lucro de 6.705.000. Aqui, por favor, preste atenção nesse detalhe. Nós não vamos pegar esses 6.705.000 e dividir 5 milhões, calcular com 15 e 1.705.000 calcular com 17,5. Não. Nós temos que pegar este lucro total, tá? Nós temos que pegar o lucro total gerado por esta parcela de 900.000 ações, que é 6.705.000, somar aos 11.825.000 anterior, certo? Que vai dar um total de 18.530.000, e aí aplicar as tabelas. Tá? Então, sobre os primeiros 5 milhões terá 750, sobre os outros 5 milhões 750, sobre 10 milhões, o que excede a 10 milhões, ele tem 1.706. Ele já recolheu 3 milhões 300, dá um imposto a recolher de 3 milhões 331.000, tá? Como ele já recolheu 1.988.446,25 em abril, ele vai deduzir desses 3.331.000 esse 1.988.446,25 mais o IR que foi retido em abril, tá? De 1.122,75,
Fazendo essa subtração, ele tem que recolher 1.341.431.00, que tem que ser recolhido até o último dia útil de maio. Tá? Eu enfatizo, então, duas coisas. Lucros superiores a 5 milhões do mesmo ativo, tá? Você tem que aplicar aquela tabela que vai compondo alíquotas, certo? Se você tem o recebimento de uma parte no mês e uma parte no mês seguinte, você pode diferir a parte do mês seguinte para recolher mais adiante, tá? E quero chamar um detalhe que não está aqui, aliás, está na tabelinha aí embaixo onde aparece a tabela. O acumulado é aplicável em bases anuais. Não é que eu tenho que aplicar a tabela acumulada porque foi nas operações de março. Não. Se eu tivesse mais ações Petro 4 e vendesse ela em maio, junho, setembro, eu teria que sempre remeter o ganho, pegar este ganho, se deu lucro, somar ao ganho anterior, aplicar as tabelas compostas, e aí eu posso passar de 30 milhões e vou bater no 22,5, tá? Aplicar as tabelas compostas e deduzir o que já foi pago. Certo. Qual é a jogada da Receita? Qual é o racional da Receita para isso? É para evitar que o cidadão fique fatiando as ações, as operações, e no cômputo geral ele tenha sempre 15% ou no máximo 17,5%. Tá? A Receita considera o bloco anual. Tá? Uma última coisa. E se daquele total de ações que o Ernesto tinha, tá? Que era 2 milhões de ações, né? 2 milhões de ações, ele tivesse 1 milhão de Petro 4 e 1 milhão de Petro 3. Como é que ficaria? Teria que compor os resultados? Não, porque são ativos diferentes. Tá? Legal. Nós estamos falando do mesmo ativo, bases anuais, o que ele vender durante o ano e ultrapassar 5 milhões, ele tem que partir para tabela composta, descontando o que ele já pagou anteriormente. Show de bola. Tá legal? Questãozinha miserável, hein? Olha, eu digo que essa aqui me deu mais trabalho montar do que resolver. Olha só, então a gente fica com a alternativa C como correta, imposto de R$ 1.988.446,25, recolhendo até o último dia de abril, do mês de abril, e R$ 1.341.431 a recolher até o último dia do mês de maio, último dia útil. Isso aí. Tudo bem, ó, estamos até suados aqui com essa aqui questão. tem 3 aspectos importantes. A alíquota nem sempre é 15, certo? Você pode entrar na tabela composta. Sim. E você tem o aspecto de diferir o imposto de renda quando compensa. Isso aí. Tá ok? Beleza, beleza. Legal. Vamos para a questão 3, então. Você necessita efetuar um hedge cambial no valor de $1 milhão pelo prazo de 90 dias corridos, o que dá 61 dias úteis, assumindo a ponta ativa em dólar. O dólar à vista na data de fechamento está cotado a R$ 4,00. Bons tempos, hein? Saudade! Saudade, né, minha filha? Dólar a 4. Existem 3 opções de hedge no mercado. A. Um swap de variação cambial mais 2,5% ao ano, versus uma taxa pré de 6% ao ano. A opção B é uma cotação de NDF para D mais 90 dias, com taxa dólar real de 4,0315. E a opção C é o dólar futuro com vencimento em 120 dias, a taxa de câmbio de 4,10 para $1. Na data de liquidação D mais 90, o dólar à vista está cotado a 4,055. Em qual das 3 opções você teria o maior ganho líquido? Swap, NDF, dólar futuro, ou é indiferente a alternativa A ou B, né? Swap ou NDF? Bom, na verdade aqui como é um hedge,
já se pode descartar o dólar futuro, por quê? Porque ele não é para o prazo que você precisa. Você precisa de um hedge de 90 dias e o dólar no enunciado fala um dólar futuro com vencimento em 120. Tá? Então, esse já é o primeiro detalhe, mas tudo bem. A resposta aqui é um NDF. Tá? Basicamente, por quê? Nós vamos mostrar a solução depois e vocês vão ver que, como eu está na ponta ativa de dólar, se ele tivesse feito um swap, ele teria um pequeno ganho bruto acima do ganho que ele obteve no NDF. Só que ele está perguntando aqui qual é o seu maior ganho líquido. Isso nos remete a chamar atenção para prestar muita atenção no enunciado das questões. Tá? Quando nós chegamos na solução aqui, nós temos que o swap é de $1 milhão. Como o dólar na data de contratação estava a R$4, o notional da operação é de 4 milhões. Tá? Então aqui nós vamos calcular na primeira linha aqui variação cambial mais 2,5 sobre $1 milhão. Então eu multipliquei aqui 1,0250, 2,50 ao ano, vezes 90, certo? Dividido por 360, tá? Por que isso? Por que eu estou usando aqui juros lineares, dias corridos em base ano? Porque essa é a prática usada para toda operação em moeda estrangeira. Seja dólar, euro, ien, libra, não importa. Toda vez que você estiver calculando moeda estrangeira, o juro é linear, dias corridos, ano base 360. Boa. Na outra ponta, tá, eu vou pegar uma taxa pré-fixada de 6% ao ano, sobre os R$4 milhões, que é o notional da operação. Professor, só uma coisa, na ponta dólar, então a gente chega a 1.006.250, né? dólares. Isso aí. Tá? Perfeito. Na parte pré-fixada, eu vou pegar 6% ao ano sobre os 4 milhões, que é o notional do swap. Tá? E aqui eu estou usando a taxa de 6% ao ano em juros exponenciais, número de dias úteis na base de 252 dias. Então, são 61 dias úteis, 252. Boa. Eu chego a 4.056.81887. Tá? Como em D90 o dólar está a 4,055, o que eu faço? Vou ver quanto eu tenho a pagar ou a receber. $1.006.250 vezes 455, menos o valor em reais do swap, 4.056.818,87. Me dá um resultado de 23.524,88. Tá? Só que as operações de swap, elas são tributadas como se de renda fixa fossem. Usei o termo fossem porque ela não é uma renda fixa. Você não sabe, primeiro, numa operação de swap, quem vai ganhar, muito menos quanto. Mas a receita, por razões fundamentadas, tá? Desde que se começou a fazer operação de swap no Brasil, ela as tratou como sendo de renda fixa. Porque o pessoal usava a operação de swap atrelado a CDB para dar banho no leão. Tirar um filezinho do leão, tá? Então, aqui, o que acontece? Eu tenho que tributá-lo em 22,5, esses meus 23.524,88, que são a meu favor. Lembra, o swap era a ponta ativa em dólar, e a ponta ativa foi superior à ponta de reais, certo? Eu deixo na fonte R$ 5.293,10, que me dá um resultado líquido de 18.231,78. Um NDF fechado a 4,055 me daria 4.055.000 no vencimento. Tinha sido prefixado a 4,0315,
que dá 4.031.500. Uma diferença a receber de 23.500. Notem que a diferença a receber no NDF, ela é R$ 24,88 menor. Só que a tributação do NDF, ela é de renda variável, ela é 15%, retido em fonte, tá? Que dá 3.525.000. Desculpa, dá 3.525. Uhum. Que dá um valor líquido de 19.975, tá? Quer dizer, considerando os valores brutos, você teria ganho mais no swap. Considerando o valor líquido, você recebe mais na parte de NDF. Legal. Tá? É só a diferença de alíquotas que se aplica. Swap é sempre renda fixa, o NDF é 15% de renda variável. Então, Okay? a alternativa B é correta, né? Alternativa B. NDF, muito bem. NDF. Boa, legal. Bom, então com isso a gente chega no fim do primeiro bloco aí, né? 3 questões sobre tributação no mercado financeiro. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre tributação em operações imobiliárias, então te dou aí 5 minutinhos para tomar uma água. Depois a gente volta e começa a falar de tributação em operações imobiliárias, beleza? Até daqui a pouco.
Olá, pessoal, estamos de volta aí, 5 minutinhos só para você molhar a garganta e dar aquela esvaziada ali, né? Não preciso falar mais sobre isso. E vamos falar agora de tributação em operações imobiliárias, né? Já vimos então vimos coisa pra caramba de tributação no mercado financeiro, né? Operações com ações, swap, NDF, a gente viu tudo isso. Falar então de operações imobiliárias, então sem enrolação, vamos para a questão 1 dessa parte, que é o seguinte: Paulo e Elizabeth são irmãos e adquiriram lá em 1990, você já era nascido nesse ano? Eu já, triste. Um imóvel em sociedade, cabendo a cada um 50% do imóvel. O valor de aquisição foi R$240 mil. Bons tempos, né, professor? R$240 mil. No corrente ano, o imóvel foi vendido por R$850 mil diretamente a um comprador, sem a intermediação de corretores. Calcule o valor do imposto de renda a ser pago sobre o ganho de capital, considerando que Paulo não possui outro imóvel, mas Elizabeth detém um outro imóvel, visto ser casada em comunhão de bens. Desconsidere a tabela dos fatores de redução de ganho de capital e calcule o valor do imposto de renda a recolher por cada um dos irmãos. Então, a alternativa A diz: por ser um imóvel adquirido em condomínio, ambos estão isentos de pagar IR. B, cada um deverá recolher a quantia de 45.750. C, Paulo deve recolher 30.500, Elizabeth 61 mil. E D, Paulo não terá nada a pagar e Elizabeth terá 45.750 a pagar. Bora lá então, professor. Vamos lá. Vamos lá. Essa questão, primeiro eu fiz questão de, para esta prova de agosto, colocar umas questões de tributação de imóveis, porque na prova de dezembro... de junho. É a próxima, junho. Que seria em abril, né? Que foi isso, jogada para exatamente. Espera-se que seja em junho. Né? Exatamente. Muito bom. Por quê? Porque na prova de dezembro caiu uma questão exatamente desses conceitos. Então aqui nós estamos com 4 ou 5 questões para fechar esses conceitos. Legal, tá? Vamos embora. Muito bem. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ver é o seguinte. Quando as pessoas compram um bem em condomínio, tá? Cada um aqui teria 50% do valor. Como ele foi vendido por 850, caberia 425 mil a cada um. Ora, aqui já entra o primeiro conceito. Se é seu único imóvel, primeiro ponto, se é seu único imóvel, o valor de alienação for inferior a 440 mil reais e você não fez nenhuma outra venda de imóvel nos últimos 5 anos, tá? Aquela operação seria isenta de imposto. Então, nesse caso aqui, ela vai ter uma peculiaridade. Para um dos irmãos, ela vai ser isenta de imposto. Tá? E por que ela não é isenta para o outro? Exatamente porque não é seu único imóvel. Certo. Tá? Então aqui, nós temos que a resposta correta é a letra D. Paulo não tem nada a pagar. Por quê? Porque como ele detém 50%, a alienação de 850, a parte dele corresponde a 425. Menor que 440. Perfeito, isento de imposto. Não tem outro imóvel. Beleza. E não fez nenhuma outra venda nos últimos 5 anos. Então, para ele, ele está isento. A Elizabeth, no entanto, ela não tem a isenção porque ela detém um outro imóvel em propriedade conjunta com o marido. Tá? Então, nesse caso, há essa separação. Paulo não tem nada a pagar e a Elizabeth vai ter um valor a pagar. Qual será o valor a pagar da Elizabeth? Ora, se a parcela dela era de 425, 50% do total da venda, e também 50% do total da compra, ela teve um ganho de capital de 305 mil.
certo? Tributando em 15%, ela tem que pagar 45.750. Resposta D, Paulo nada tem a pagar, e a Elizabeth vai pagar 45.750, porque ela detém mais de um imóvel, mesmo que em condomínio com outra pessoa, no caso, o marido dela. Certo. Boa. Ok? Legal. Isso aí, pessoal. Então, questão 1, matamos aqui. Uma coisa que eu esqueci de comentar no começo da live, né, mas comento agora, a gente está gravando, essa live é gravada, né, a gente não está fazendo isso ao vivo, mas tem professor ao vivo aí no chat para responder as dúvidas, né, a gente não pôde transmitir ao vivo por uma série de questões, mas estamos ao vivo com vocês respondendo dúvidas no chat. Então, ficou com dúvida, pergunta aqui, sua dúvida vai ser atendida aí no chat normalmente, beleza? Segue o jogo, então, vamos lá para a questão 2. Pedro e Ernesto mantenham uma união estável com contrato celebrado em cartório. Adquiriram há 4 anos um imóvel em parceria, 50% cada um, por R$380 mil. Decorridos 2 anos, quando optaram por desfazer a união estável, o imóvel foi vendido por R$500 mil. Nenhum possuía outro imóvel, mas Ernesto havia vendido o seu único imóvel há 4 anos, quando da aquisição do imóvel em conjunto com o Pedro, embora não tenha oferido nenhuma vantagem de isenção fiscal naquela venda. Como será a tributação de ganho de capital de Pedro e Ernesto? E aí a gente tem as alternativas aqui, então, apresentando para a gente casos aí de como é que vai ser a tributação. E aí, professor? Bom, em primeiro lugar, a união estável, ela configura, seja homoafetiva ou poliafetiva ou qualquer outra forma, ela não admite a divisibilidade do bem. Lembra que no exemplo anterior, Paulo e Beth, embora fossem irmãos, não tinham nenhum vínculo de união estável ou matrimonial, certo? Então, cada um tinha direito a... O bem era divisível quando da venda, o valor dele era divisível para cada parte. Aqui não. Não há a divisibilidade do bem. É a mesma coisa que fosse um casal. Se um casal vende um imóvel por R$800 mil, como eles têm ou um casamento ou uma união estável, repito, seja hétero ou homoafetiva, não se aplica a divisibilidade do valor da venda para excluí-los daquele valor de 440 mil para cada. Tá? Então, só para o pessoal não confundir aí, né? Uma coisa é, por exemplo, o direito de meação. Aí, beleza, metade para cada um, isso é planejamento sucessório, divórcio e tudo mais. Agora, aqui nesse caso, estamos falando de tributação vai considerar o valor do apartamento. Quando há um vínculo efetivo, tá? Eles têm um contrato celebrado em cartório da união estável. Compraram aqui o imóvel, seja vendido por 500 mil, não dá para dizer que é 250 cada um. Tá? 500 mil, acabou. Então, simplesmente eles vão tributar sobre o todo. Eles não gozam da isenção, visto terem uma união estável e não há divisão do valor da venda. A resposta correta é letra C. Tá? Muito bem, então, letra C aqui, Pedro e Ernesto não terão isenção porque tem uma união estável e nesse caso não há divisão do valor da venda de imóvel. Então, quando for tributar, vai tributar sobre o ganho de capital todo ali, né? Não vai ser essa de 50% para cada um. Maravilha. E só voltando ainda, tá? Além disso, notem aqui, adquiriram há 4 anos um imóvel, certo? Nenhum possuía outro imóvel, mas Ernesto havia vendido seu único imóvel há 4 anos. Aqui, se houvesse essa divisão, a possibilidade de fracionar o valor da venda, tá? Ainda assim o Ernesto teria que pagar, porque ele efetuou uma venda com menos de 5 anos, tá? Reiterando aquilo que nós já explicamos na questão anterior. Legal, boa. Tá ok? Boa. Muito bem, então
Questão 2, demos cabo da danada aí. Vamos para a questão 3. Essa foi tranquila, rapidinha. Conceito legal aí para você lembrar, você que está assistindo a nossa aula. 3. O senhor Antônio só teve um único imóvel na vida, que foi adquirido em 2001 por R$100 mil. Desejando vender o seu imóvel, anunciou no jornal que circula no seu condomínio e recebeu 4 propostas. Alternativa A, da corretora Alfa, que ofereceu R$485 mil à vista, devendo pagar uma comissão de 6% dedutível para efeitos tributários. Da corretora Beta, que propunha pagar R$460 mil à vista, mas devolveria 50% da corretagem de 6%, e o recibo da corretagem para fins tributários seria de 6%. C, de um vizinho que propôs pagar 450 mil, sendo 400 mil no ato da assinatura de compromisso de compra e venda e o saldo de R$50 mil em 15 dias, mediante a lavratura da escritura definitiva. Nesse caso, por ser uma venda direta, não teria corretagem. E D, do cunhado, aí já pode matar a alternativa D, que coisa com cunhado não é legal, né, professor? Você acha que não é legal? Ah, não é. Vixe, a vida, a nem história... à vista? Aí a gente pode considerar, mas preso numa algema ali junto, ali garantindo a entrega. Tá do cunhado, venda direta, mas só poderia pagar 435 mil à vista. Olha como o cunhado baixa o preço. É muquirana, né? Tem a dó, né? Então, qual que é a proposta mais vantajosa? A alternativa que você vai escolher aí tem que dizer qual que é a mais vantajosa. Então, vamos nessa. Bom, o que acontece aqui? Por incrível que pareça, o cunhado fez a melhor proposta do mundo. Não acredito. É. Eu não esperava por essa. Não? Não. Qual é o valor que ele te propõe a pagar? 435 mil à vista. À vista. Tá. Olha só, danado. É inferior a 440. Putz. Zero de tributação. Uhum. Único imóvel. Uhum. Não fez nenhuma operação nos últimos 5 anos. Uhum. Como é inferior a 440, olha só. dá zero. Uhum. Se você for compor todas as outras operações, todas elas têm um valor de venda superior a 440 que te leva à tributação. Então, o que acontece? A corretora Alfa, com 485 mil, você vai pagar 29.100 de corretagem. Essa corretagem é dedutível para efeito de imposto, tá? Quando você for calcular o seu ganho de capital, você desconta a corretagem. Mas você não pode deduzir a corretagem do valor da venda para se enquadrar nos 440. Certo. Tá? Então, dá um valor de 455.900. Tá? A base de tributação, tira lá os 100 mil que custou o imóvel, dá 355.900. 15% de imposto de renda, 53.385, ele vai ter um valor líquido de 402.505. Na corretora Beta, a mesma coisa, ele te dá um recibo cheio de corretagem. Sim, mas devolve e te devolve 50%. Né? Coisa bem de corretor que sabe que o cliente dele está pagando menos, mas eu racho a corretagem contigo e... Ainda assim, ele tem um valor líquido final de 396.340. Do vizinho, mesmo sem corretagem, como é 450, ele teria que tributar em 52.500 de ganho de capital, que daria 397.500. Já o cunhado, aquele que você disse que não gosta de fazer... negócio, me dei mal. Se fosse a prazo, tudo bem. Tá certo. Né? Mas como é... À vista, diante, né, da irmã ali, né? Isso, né? Você espera bater a TED. Exato, opa. Confere, né? É o único imóvel, 435, valor de venda inferior a 440, valor líquido final, 435. Olha só. Considerando a melhor proposta de valor líquido final, que seria da corretora Alfa, de 402.500, tá? Te dá uma diferença de 32.475. Olha só. Tá vendo? O cunhado serve para alguma coisa. Serve para alguma coisa. Aí fica de lição para você que está aí vendo a gente, né? Se o cunhado fizer uma proposta, faz a conta, quem sabe, né? Não esqueça que você, muitas vezes, é cunhado de alguém também, né? É verdade. O cunhado é você, né? É verdade.
É verdade. Só a sabedoria aqui, ó. Então, a gente tem aqui a alternativa D do cunhado, venda direta e levando aí 435 mil. Você achou que ele era muquirana, mas se você considerar a tributação aí e a corretagem, essa é a melhor proposta. Muito bem. Vamos lá, questão 4. Começa bem, começa com o nome mais bonito do mundo. Eduardo possui 3 imóveis, 2 residenciais e 1 comercial. Resolveu vender um dos imóveis residenciais pelo valor de R$900 mil à vista. O imóvel vendido estava lançado no imposto de renda dele pelo valor de R$150 mil. Como o perfil é de investir em imóveis, o perfil do Eduardo, na semana seguinte à venda, ele comprou outros 2 imóveis residenciais, que são os seguintes. Imóvel A, valor de aquisição 450 mil, sendo pago 150 mil à vista, mais 5 mensais e consecutivas de 60 mil cada. E o imóvel B, valor de aquisição 500 mil reais, sendo pago 150 mil à vista, mais 15 parcelas mensais sucessivas de 20 mil reais. E aí, a questão pede para você analisar aqui, em termos tributários. Então, qual que é verdadeira aqui, né? Alternativa A, Eduardo não tem imposto a pagar, porque empregou a totalidade do valor auferido com a venda do imóvel na aquisição de outros imóveis residenciais. B, vai pagar 90 mil de IR referente ao ganho de capital, porque ele detinha mais de um imóvel e, nesse caso, a isenção que ele pleiteava não se aplica. C, deverá pagar 7.500, que corresponde ao ganho de capital de 50 mil. Ou deverá, alternativa D, pagar 7.500 divididos em 15 parcelas mensais de R$500 cada, sem qualquer correção ou ajuste. Vamos lá. Muito bom. Aqui nós temos que validar, primeiro, alguns conceitos. O governo, num determinado momento, para estimular a construção civil, ele permitiu que a pessoa que vendesse um imóvel, residencial, tá, se aplicasse o montante da venda na aquisição de outro imóvel ou outros imóveis residenciais, ele não teria tributação sobre isso, certo? Então, em primeiro lugar, tem uma série de regras que estão elencadas no material. É venda de um imóvel residencial para a compra de um imóvel residencial. Não pode comprar terreno, não pode comprar vaga de garagem, não pode pegar o produto da venda do imóvel, certo? E aplicar na quitação de algum imóvel financiado que você tenha. Não. Você vendeu um imóvel, se você aplicar o montante que você obteve na venda em um ou mais imóveis residenciais, no prazo de 180 dias, tá? Você não tem tributação sobre isso. No nosso caso aqui, o que acontece? Ele vendeu por 900 mil à vista, certo? E comprou 2 imóveis. O primeiro de 450, pagou 150 mil à vista, mais 5 parcelas mensais e consecutivas de 60. Então, essas 5 parcelas mensais consecutivas ficaram num horizonte de 180 dias da data da venda, certo? Então, esse imóvel está isento o lucro dele, o lucro gerado por esta operação de venda que acabou revertendo numa outra compra, é não tributável. Já no segundo imóvel, o que acontece? O valor de aquisição foi de 500 mil. Ele pagou à vista 150 e 15 parcelas mensais e sucessivas de 20. O que acontece? Ao fazer esse pagamento de 15 parcelas mensais e sucessivas de 20, tá, ele só
no prazo de 180 dias da data da venda do imóvel dele, ele só utilizou 5 parcelas, certo? Então, o que ele tem lá? Ele vai ter que pagar R$ 7.500, que corresponde ao ganho de capital de 500. Por quê? Basicamente, sobre o imóvel B, nós já vimos que o imóvel A está isento de imposto, tá? No imóvel B, valor parcial da venda, 450 mil. Subtrai o valor de custo, 150. Subtrai o valor pago à vista, 150. Retira o valor aplicado em até 180 dias, 5 parcelas de 20, 100 mil reais. Quando você faz essas subtrações, chega a um valor base de tributação de 50 mil. Sobre esse incide 15%. Tá? E o fato dele receber as parcelas mensais e sucessivas, 15 parcelas, tá? Não permite que ele pague esses 7.500 em parcelas também. Ele não pode fracionar isso. Ele tem que pagar isso de uma só vez. Tá ok? O importante aqui desses conceitos é o seguinte: o que vale é a data da venda. As compras seguintes têm que ser originadas em até 180 dias da data da venda. Então, muitas vezes o cidadão está vendendo um imóvel para comprar outro. Eu estou vendendo um imóvel para A e comprando de B. Quero fazer tudo simultâneo? Não. Faço primeiro a minha venda e no dia seguinte eu faço a compra. Porque se eu fizer as duas fizer primeiro a compra e depois a venda, eu não tenho esse benefício fiscal. Outra coisa, o produto da venda do imóvel, se eu vou aplicá-lo em prestações, eu tenho que fazer, para obter a máxima eficiência fiscal, eu tenho que fazer que as primeiras prestações que eu pago nos 180 dias, não é as primeiras 6, porque muitas vezes o cara dá 30 dias e aqui, por isso é que nesse caso nós só computamos 5 parcelas. A 6ª parcela passou de 180 dias da aquisição, da venda, aliás, tá? Então eu tenho que consumir um montante que seria base de tributação, valor para equiparar a base de tributação, eu tenho que consumi-lo nos primeiros 180 dias, tá? Porque se eu diferir isso no tempo, eu vou perder. Tá ok? Beleza. Então, na questão 4, a gente fica então com a alternativa C, que ele vai pagar 7.500, né? Porque corresponde aí à alíquota sobre o ganho de capital de 50 mil e ele vai pagar de uma vez só, não vai dividir em 15 parcelas aí. Só um último detalhe. Sim. Muitas vezes a pessoa faz a venda e não recolhe o imposto porque supõe que no prazo de 180 dias vai comprar um imóvel. Então eu vendi hoje um imóvel lá, eu tenho um ganho de capital de 500 mil reais para isso e eu não recolho o imposto até o último dia útil do mês seguinte, sobre esses 500, porque eu suponho que no prazo de 180 dias eu vou usar todo esse dinheiro e com isso eu terei isenção. O que acontece se eu não usar? Eu vou ter que recolher esse imposto corrigido pela Selic do último dia útil do mês seguinte à minha venda até a data do recolhimento. Tá? Se eu fiz essa operação, imagina que eu fiz a minha operação de venda em setembro. Eu teria até fevereiro para realizar minha compra. Declarei a minha venda, virei o ano sem o imóvel já em meu nome. Quando eu vou fazer a minha declaração em abril, eu tenho que pôr que eu vendi e que eu ia usufruir, não recolhi o imposto naquela data, porque eu iria me usufruir desse benefício fiscal. Ótimo.
Terminei não usufruindo porque não deu lá qualquer problema e eu acabei não comprando o imóvel nesse prazo. Além do imposto corrigido pela Selic, eu perco a oportunidade de fazer qualquer uma nova operação nesses moldes nos próximos 5 anos, mesmo que eu não tenha usufruído do benefício fiscal. Eu só posso vir a usar isto depois de 5 anos daquela data, tá? Então tem uma série de regras, eu tenho quase certeza que todas elas estão no material, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida em especial, por favor, dê um alô para nós, tá? É isso aí. Eu pretendo, quando a live estiver no ar, se eu não tiver nenhum compromisso, eu vou estar acompanhando, respondendo online, ou então, dia seguinte, a gente responde isso. Beleza. Legal? E você tá com dúvida agora, pergunta aí que tem professor no chat aí para responder. Estamos com vocês aí esclarecendo dúvidas. Eu sou a patrulha da madrugada, como disse o Felipe. Normalmente eu respondo minhas questões na madruga, na calada. No final da noite. Boa. Com essa questão 4, então, a gente chega no fim do segundo bloco. Daqui a pouco tem mais 5 minutos aí para você renovar sua garganta e tomar uma água. E a gente já volta com o último bloco de questões, beleza? Até daqui a pouco.
Ô, pessoal, vamos lá, hein? Chegamos no nosso último bloco aqui da nossa live para falar de planejamento fiscal. Lembra que se você tiver dúvidas é só escrever no chat, tem professor aí para responder as suas dúvidas, beleza? Nessa última parte aqui do nosso encontro, a gente vai falar sobre carteira administrada. E aí tem uma questão aqui que vale por umas 3, hein, professor? Questãozinha bacana aqui para você treinar. Um negócio importante, eu estava conversando com o professor aqui antes da gente voltar, né? Que essa questão aqui, ela é muito importante porque ela tem a cara do que um planejador financeiro vai encontrar no dia a dia, né, professor? É o que vai pegar pela frente. Um cliente, depois de todas aquelas fases normais de... né? Aí ele te entrega um pacote de ativos e o objetivo aí é você separar isso, tá? Você recebe 14 ativos diferentes, num total de 55 milhões. E a regra aqui para vocês fazerem o exercício são... Basicamente tem uma única regra, tá? Tanto a carteira administrada quanto o fundo exclusivo, nenhum pode ter menos que 25 milhões. Tá? Mas você tem a liberdade de, nesses 14 ativos aqui, dividi-los a seu critério. Inclusive, pode alocar uma parte do ativo no fundo exclusivo e uma parte do ativo na carteira administrada, como quiser. Vamos dar uma olhada aqui, então, como é que está estruturado o exercício. Ele conta uma história aqui, né? Você é um profissional CFP, foi contratado para atuar como Family Officer. Sua cliente é uma senhora de meia idade, aí conta toda a história aqui, herdou uma posição de títulos e valores imobiliários, aplicações financeiras, e você vai precisar estruturar um fundo exclusivo e uma carteira administrada, dividindo os ativos que ela já tem entre o fundo e a carteira, de forma a obter o melhor desempenho financeiro e fiscal. Então esse é o seu trabalho como planejador. Tanto a carteira quanto o fundo deverão ter um patrimônio mínimo, então, como o professor já falou, e eu risquei tudo torto aqui, mas um patrimônio mínimo de 25 milhões cada. Essa é a condição. É permitido dividir parcialmente os ativos entre o fundo e a carteira. Proceda à alocação dos ativos sob o ponto de vista da maior rentabilidade e eficiência tributária. Aí aqui a gente tem a lista, então, de ativos, né? Ações, 14 milhões, cotas de fundos de ações, 3 milhões, debêntures indexados a IPCA, né? 1 milhão, COIs, CDB, ouro e por aí vai, até dar os 14 ativos aqui. Então, no total, a sua cliente tem 55 milhões em patrimônio e você vai precisar montar essas duas estruturas aí. Aí as alternativas vão te dar as opções, né? Fundo exclusivo e carteira administrada, alternativa A e B, C e D, fundo exclusivo e carteira administrada. Você vai ter que escolher aí a melhor composição do ponto de vista financeiro e tributário. Nota que talvez essa questão não apareça assim com tantos detalhes na prova, né? Porque é uma questão mais longa, mas pode aparecer, a essência vai aparecer, sim, né, na prova. A essência vai aparecer. E isso aqui vai te ajudar a rever um monte de conceito aí. Então vamos para as cabeças, professor. Vamos Muito lá. Bom, primeira coisa a fazer aqui é segregar os ativos antes de definir o que vai para onde por classe tributária. Tá? Basicamente, é você, dessa lista de 14 ativos, ver quais são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Essa é o primeiro pilar da sua decisão. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, caderneta de poupança na regra antiga, que hoje é um negócio maravilhoso. Isso está rendendo 0,5% ao mês, né? 6,14 na composição ao ano. Que beleza. Livre de imposto. Coisa linda. Com liquidez a qualquer momento. Quem diria, né? Nunca jogue pedra na Geni, que a Geni vira a noiva. Tá? Então, caderneta de poupança na regra antiga, aquela até maio de 2012, que os depósitos feitos a partir daquela, eles
tem a vinculação a 70% da Selic quando menor que 8%. Tá? Segundo, certificado de recebíveis imobiliários, CRI, ele é isento de imposto de renda para a pessoa física, e nós estamos tratando de uma carteira de ativos de uma pessoa física. Cota de fundo imobiliário, a rentabilidade da cota, se o fundo for negociado, reitero, se o fundo for negociado em bolsa, tiver mais que 50 cotistas, a rentabilidade que ele paga, ela é isenta de imposto de renda. E o fundo tem que distribuir semestralmente, no mínimo 95% da sua receita em termos de caixa. Tá? Aí nós temos mais 2 ativos isentos de imposto de renda, que é a LCA, Letra de Crédito Agrícola, e a LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Então, esses ativos vão compor a carteira administrada. Por quê? Porque se eu jogar ele dentro do fundo exclusivo, a rentabilidade que ele gera dentro do fundo, ela vai compor a valorização da cota. E quando eu sacar do meu fundo exclusivo, certo? Ou até quando houver o come cotas no fundo exclusivo, o fundo exclusivo não é isento de come cotas, tá? O único fundo que é isento de come cotas é o fundo fechado, ou os ETFs e fundos imobiliários que são negociados em bolsa. Quando houver o saque ou último dia útil de maio e novembro, quando o come cotas passar, ele vai acabar tributando um ativo que, se não tivesse sido jogado dentro do fundo, estaria isento. Quer dizer, vai tributar o valor da cota, vai tributar não importa se o que tem lá dentro é isento ou não. A rentabilidade que incorporou na cota. A cota valorizou, pau. Acabou. O leão jantou. Boa. Tá? Então, na carteira vai tudo que é isento. Na carteira, nós vamos jogar tudo que é isento. Então, se nós somarmos poupança, certificado recebível imobiliário, cota de fundo imobiliário, LCA e LCI, nós chegamos a 23 milhões e meio. A nossa regra é que não poderia ter menos que 25. Então, eu vou pegar um outro ativo e jogar na carteira administrada. Eu escolhi aqui o ouro por 2 razões. Poderia ter posto ações. Mas eu escolhi o ouro por quê? O ouro, ele é tributado em 15%, tal como as ações. Tá? Ele tem liquidez em D+1, estou falando do ouro ativo financeiro, negociado, ouro à vista negociado na B3. Tá? Ele tem liquidez em D+1, você vende hoje, recebe amanhã. Isso é isento de IOF. E se você fizer vendas inferiores a 20 mil mês, o ganho de capital gerado por esta operação é isento. Aquele 20 mil mês que tem para ações também tem para ouro. E são 2 limites separados. Ações à vista, até 20 mil por mês, não importa quanto você ganhe, não tem que oferecer a tributação. E se tiver prejuízo, você deduz quando tem lucro. Tá? E o ouro aqui é a mesma coisa. Ele tem um limite de 20 mil mês para você vender, cujo resultado, se positivo, é isento de imposto, desde que não ultrapasse 20 mil. E se você tiver prejuízo na venda do ouro que está na sua carteira administrada, esse prejuízo é dedutível de outros lucros que você tenha a ver com ativos de renda variável. Tá? Então, aqui tanto faria colocar ouro ou ações, professor? Em tese, sim. Tá? Mas eu vou te explicar por que eu joguei o ouro para cá e deixei as ações no fundo. Tá? Então, basicamente, volta ali, ó, o ouro foi incluído para compor o total de 25 milhões. Ele tem a menor alíquota de 15, liquidez imediata, D+1. Vendeu hoje, recebe amanhã. Tá? E se o volume de venda no mês for inferior a 20 mil, o lucro é isento de imposto. Se você, inclusive, tiver prejuízo, você comprou ouro a R$ 1.800 a grama e for vender a 1.600, esses R$ 200 por grama, eles vão se traduzir em prejuízo e você poderá usar isso
para compensar lucros com ações, opções, futuros, etc. Tá? Muito bem. Os demais ativos vão compor um fundo exclusivo. Tá? Por que eu não peguei ações, Edu? Exatamente me interessa deixar todos os ativos do segmento de ações neste fundo, porque aí eu terei um montante igual, tendo um montante igual ou superior a 67% do PL, esse fundo se caracteriza como fundo de ações. O fundo de ações vai ter N vantagens. Primeiro, ele não tem IOF, eu posso fazer uma aplicação hoje, resgatar daqui a 2, 3 dias, não tem IOF, tá? Todos os ativos que estão dentro dele vão impactar a cota do fundo e a cota será tributada em 15. Tá? Eu posso ter um CDB, uma debênture de curto prazo, que se tivesse na administrada seria 22,5, lá vai ser 15. Boa. Tá? E mais, a grande vantagem é que dentro do fundo você faz uma coisa que você não consegue fazer em lugar nenhum. Você compensa lucros e prejuízos de renda variável com renda fixa. Tá? Então imagina o seguinte, vamos admitir que você não tenha prejuízos de renda fixa, mas você tem prejuízo de renda variável. Dentro do fundo, eles se compensam. Eles se neutralizam até o ponto que o prejuízo iguala ao lucro, ou menos ou mais. E você tributa pela valorização da cota. Então você tem esta vantagem de você compensar renda fixa com renda variável. Na carteira administrada, não. Não dá para fazer. Então, o que acontece? Nós jogamos a totalidade de ações, 14 milhões, cotas de fundo de ações, que é outra coisa que caracteriza o fundo de ações, 3 milhões, cotas de fundo de índices de ações, 2 milhões, e BDRs, 2 milhões. Então, aí nós chegamos num total de 21. Peguei todos os outros ativos de renda fixa, que tem tributação entre 15 e 22,5, e joguei para dentro do fundo. Quanto mais ativos de renda fixa eu colocar, desde que eu nunca tenha menos que 67% do meu PL em ações e outros ativos que caracterizam o fundo, maior vantagem eu tenho. Então aqui eu botei 70% em ações, tá? Cotas de fundo, cota de índice BDR, em relação aos 30 milhões, que é o total do meu fundo. E lancei todos os outros ativos de renda fixa, debênture, SCOI, CDB, títulos públicos, que totaliza 9 milhões aí dentro. Dessa forma, eu tenho a melhor composição possível de rentabilidade, liquidez e eficiência fiscal. Muito bom. E, portanto, a gente chega aí na alternativa D de dado, né? Que é essa composição aí que o professor mostrou para a gente. Tudo que for ações, mais o restante de renda fixa vai no fundo exclusivo. Tudo que for isento vai na carteira administrada, aí você ganha eficiência tributária. Muito legal essa questão, viu, professor? Legal? Muito bacana. Legal o raciocínio aí, acho que o pessoal deve ter gostado também. E com isso a gente bate no fim do nosso encontro aqui. Resolvemos aí várias questões, falamos de um monte de conceito muito legal. Espero que a revisão tenha sido bacana. Se você ainda ficou com dúvida, manda pergunta para a gente no grupo de WhatsApp, né? Você vai poder esclarecer o que eventualmente sobrou aí de dúvida, certo? Professor, mais algum comentário? Não, basicamente é isso. Demos conta. Nós vamos incluir no material aí um resuminho de quais são os ativos isentos. Legal. Tá? Tem uma coisa que é pouco falada, tem um grupo de ações de mercado de acesso, que são empresas de um determinado segmento da Bolsa, que o que você ganhar lá é totalmente isento. Não compõe aqueles 20 mil mês, inclusive é apartado. Isso então está no complemento aí. Um complementozinho, é só um resumo
alguns tópicos aí para facilitar o pessoal. Show de bola. E tem aquele outro complemento que somos nós sempre na retaguarda para Aí qualquer é dúvida. show de bola. Professor, obrigado pela Eu que agradeço. participação aí, muito legal a live. Galera, obrigado para vocês, a vocês também que estão assistindo a gente. Espero que tenha sido muito bacana aí. A gente se divertiu aqui. Espero que você tenha se divertido aí também. A gente se fala nas próximas lives aí. Um grande abraço para vocês e até mais. Valeu. Boa noite, muito obrigado. E tendo dúvida, manda pra gente. Tchau. Até logo.